Olá, amigas e amigos que nos acompanham aqui no canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise, seu, meu, nosso, enfim, né? Que partilhamos aí ideias sobre psicanálise, conceitos, e também fazemos aqui interseções com questões sociais, culturais, políticas, históricas, enfim, coisas que dizem do nosso tempo, que dizem do nosso mundo, que dizem da nossa história, com um olhar singularizado aqui de um psicanalista, né? Não de um historiador, não de um sociólogo, não de um cientista político ou social, mas de um psicanalista, pensando a questão dos significantes da cultura. Tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, bem legal mesmo, né? A companhia que temos aqui. E também cada vez mais a participação de vocês, os contatos que têm tido. Nesse sentido, eu peço para que vocês dêem o like, né? Se gostarem do vídeo, divulguem para as pessoas, amigas, conhecidas, colegas de trabalho, de escola, né? Para que o canal possa ir crescendo e levando mais informações para mais pessoas, né? Que possam participar. E se inscrevam no canal, né? Porque aí o YouTube identifica o interesse público no canal e vai também, através dos algoritmos, ampliando a transmissão e divulgação dele, tá bom? Hoje eu quero tomar novamente um tema histórico-cultural, né? Que afetivamente me diz muito, sobre vários aspectos, né? Afetivamente, simbolicamente, enfim, né? Que são os aniversários dessas duas queridas cidades, Recife e Olinda, tá? É comemorado no dia 12 de março. Olinda fez agora 488 anos e Recife 486. Olinda foi fundada em 1535 e Recife em 1537, ou seja, no início da nucleação e povoamento do Brasil, que foi descoberto ou ocupado em 1500 pelos portugueses, mas só a partir de 1530 que começou o processo de colonização e exploração da terra, né? E aqui em Pernambuco teve um primeiro que era uma capitania, né, que veio se tornar inclusive a principal capitania do Brasil pela sua grande produção de açúcar, até hoje um elemento importante da economia pernambucana, mas perdeu um pouco da importância porque a economia se diversificou, mas naquela época era uma economia de peso assim e que tornou Pernambuco uma cultura açucareira, que é outro tema que posteriormente a gente vai falar sobre isso, evocando Gilberto Freire, enfim. Bom, mas Pernambuco, Recife e Olinda foram fundadas assim com essa proximidade. E na realidade elas eram uma única vila, era um único lugar, né? Uma cidade única. Na realidade, vilas, né? Seu povoamento ainda muito pequeno, vendo assumir a categoria de cidades mais adiante. Mas a primeira povoação é Olinda, né? E em seguida Recife. A data 12 de março é uma data controversa, porque especialmente para a fundação do Recife, mas também de Olinda, né? Ela é identificada historicamente por conta de um documento feito pelo primeiro governador daqui de Pernambuco, chamado Duarte Coelho Pereira, que fez um documento chamado Foral, que era um documento de propriedade e de transmissão de propriedade, né? E esse documento tem uma singularidade porque, em geral, o foral era um documento que era feito de uma autoridade pública para um indivíduo. E no caso de Recife, né, ela foi feita, Recife e Olinda, ela foi feita por Duarte Coelho, que era o governador da capitania de Pernambuco, para uma instituição pública, o Recife, não é? Então, por conta disso, se define a 12 de março como a data do aniversário do Recife, mas essa data é controversa. Né? Não é certo que foi 12 de março que o Recife foi fundado, ou num 12 de março, e também não é certo que foi num 12 de março que foi Olinda. Alguns historiadores sugerem 9 de março para Olinda e não define bem qual foi a data do Recife. Bom, mas é a data que ficou, não é? E no início, elas eram uma única vila. Né? Era
Olinda era a capital e Recife era o porto de Olinda, né? Olinda se chamava Marinho dos Caetés e depois veio a se chamar Olinda, e Recife era chamado de Arrecife do Navio, que era a zona portuária, fundamentalmente na região da primeira nucleação de povoamento do Recife, que foi ali o que é hoje o bairro do Recife. Quem conhece o Recife, né, ela fica ali logo próximo do Porto do Recife, onde fica localizado o Porto do Recife. Tá? Bom, mas essa história da relação una, né, e ao mesmo tempo dividida da cidade, ela me faz pensar, por exemplo, em dimensões pretéritas, históricas, e eu diria até mesmo míticas, né? Porque há um mito de que a humanidade nasceu una, era um ser apenas. Esse mito é falado, por exemplo, por Aristófanes, está lá anotado no Banquete de Platão. Platão pensou essa questão do uno, né, da unidade, no banquete, no qual ele convidava os participantes daquele ágape para que pudessem falar sobre essa questão do uno. Platão se referia, no caso, ao Deus Ero, o Deus do amor, e o amor como uma coisa onde unificava os homens, né? Esse mito de que os homens eram uno a partir do amor, se encontravam, né, no amor. Mas aí, entre os falantes desse encontro, desse ágape, veio Aristófanes, que era uma pessoa que tratava de comédia, um escritor que lidava com as comédias, grandes comédias, né, do pensamento grego, né, um pensador grego importante. E o Aristófanes faz uma fala muito interessante, muito rica, a respeito do uno, do homem, do ser humano como uno, né? Referindo-se ao homem originalmente como com 4 braços, 4 pernas, era um ser só. Até que numa disputa entre os homens e Deus, né? E o Zeus, que era o senhor do Olimpo, ele vai se vingar dos humanos, cindido o humano, ou seja, vai virar 2 seres, né? Cindido. E que o amor, Eros, seria esse ponto de reencontro, porque à medida que eles foram cindidos, eles viraram 2 seres separados, que entre um e outro havia uma falta, uma saudade, como algo faltasse a um e ao outro. Portanto, o amor seria esse lugar de encontro entre esses dois. Eu trago esse mito, né, pensado aí por filósofos também, né, com suas reflexões, para um pouco falar de uma metáfora de Recife e Olinda. Como Recife e Olinda fosse fundado, assim, digamos assim, por essa metáfora do uno. Era uma só, que se dividiu. E se foi se dividindo a partir de conflitos entre os senhores de engenho de Olinda, a vila dominante, capital da capitania de Pernambuco, não é? E comerciantes do Recife. E isso acabou se agravando nos anos 1700, no século XVIII, com a guerra chamada Guerra dos Mascates. E essa Guerra dos Mascates, ela veio definir a separação entre Recife e Olinda. Mas Recife e Olinda que se separaram, né, politicamente, geopoliticamente, né, se mantiveram de alguma forma unidas. Né? Alguns fazem referência para a cidade como irmãs gêmeas, porque elas são próximas da outra, distam 6 quilômetros uma da outra. E houve, inclusive, até o início do século XX, havia um istmo que ligava ali a foz do rio Beberibe, que fica no limite entre Recife e Olinda. O rio Beberibe, ele é o rio que vai desaguar no porto do Recife, no oceano, ali na região portuária do Recife, e que vincula essas 2 cidades. Havia um istmo que ligava as 2 cidades, e as pessoas que faziam a travessia de uma para outra, elas geralmente percorriam esse istmo, não é? Que ligava. Era digamos assim, um apontamento físico, geográfico dessa unidade das 2 cidades, né? Mas isso também foi dragado, né? Porque com a ampliação do Porto Recife, o aprofundamento de sua calha para receber navios maiores, etc., esse istmo desapareceu. Há fotos antigas do início do século XX que mostram que na altura onde é hoje a Cruz do Patrão,
né? Um monumento que depois eu vou falar para vocês sobre isso, porque estou fazendo uma pesquisa sobre a questão da Cruz do Patrão, junto com um colega e amigo Carlos Mascarinha, psicanalista também, e professor da Universidade Federal de Sergipe, né? E depois eu vou falar mais desse tema com vocês. Mas aí havia, naquela altura, né, aquela região ali, exatamente da Foz do Beberibe, esse eixo que ligava. Então, essas ligações físicas, geográficas, a gente pode, de alguma forma aqui, transformar aqui nessa metáfora que liga Recife e Olinda. Ou seja, duas vilas que nascem juntas, Olinda, Recife fazia parte de Olinda, se separam, né, pela vontade dos seus habitantes e daqueles que detinham o poder econômico da época, os usineiros, donos de engenhos em Olinda e os comerciantes do Recife, até porque Olinda se endividou com o Recife, os usineiros se endividaram com os comerciantes do Recife, né? Não foi vontade dos deuses, foi vontade dos homens, mas que deixou essa marca da falta, da saudade, que faz com que as duas cidades até hoje tenham uma ligação muito próxima, né? Tem um certo conflito de interesses, né, que marca inclusive até hoje a geografia da cidade, né, porque até hoje, até recentemente, você tinha disputas entre as duas cidades para definir qual era, de fato, o território limítrofe das duas. Eu me lembro que, até recentemente, não é, tinha o shopping Itacaruna e o centro de convenções, as duas cidades disputavam para saber a quem pertencia, né, para poder, evidentemente, deter os recursos do IPTU, né, dos impostos, dos tributos que essas duas instituições geram. Né? Mas aí, posteriormente, foram definidas essas fronteiras entre sendo o Shopping Itacaruna ficando com Recife e o Centro de Convenções em Olinda. Mas isso não é uma briga de muito tempo atrás, isso é uma briga recente, disputando, então havia até hoje, existem situações de tensões entre as duas cidades para definir de qual o território. Hoje está mais acomodado isso. Mas o fato é que, para além da briga, para além das confusões, são duas cidades adoráveis, lindas, históricas, com patrimônio cultural e um patrimônio arquitetônico extraordinário, né, que vale muito a pena conhecer. Recife é uma cidade considerada patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. O Recife é uma cidade que existe uma série de áreas também que está se cogitando o tombamento pela Unesco, de seu patrimônio histórico. Recife é das cidades brasileiras, juntamente com a Olinda, com os mais ricos acervos culturais e arquitetônicos. Né? Não é simplesmente mania de grandeza de pernambucanos, não, mas é um fato real, histórico. Não é? Mas são duas cidades que têm uma festa maravilhosa, que é o Carnaval, tanto o Carnaval de Olinda quanto do Recife. Enfim, né? E esse vídeo hoje é para falar um pouco dessa relação, dessa falta que existe entre ambas, no sentido de que liga as duas, né? Como se fosse uma, mas que na realidade são duas, ligadas por um amor permanente, né? Que torna os seus habitantes apaixonados uma pela outra. Um grande abraço e venham a Recife, venham a Olinda, conhecer essas duas lindas cidades. Abraço para vocês.